A maior batalha da sua vida não acontece ao seu redor, mas dentro da sua mente. Não são as circunstâncias que mais te prendem, mas os pensamentos que você permite dominar sua forma de enxergar a vida. Quantas vezes você já perdeu antes mesmo de tentar, simplesmente porque acreditou nas mentiras que sua própria mente contou? Você já percebeu como muitas vezes não são os desafios externos que te derrubam, mas a maneira como você os interpreta? Existem pessoas que enfrentam dificuldades imensas e ainda assim encontram forças para seguir. Outras, diante de algo pequeno, se sentem esmagadas e desistem antes mesmo de dar um passo. O que muda? A mente. Há um versículo poderoso que nos faz entender essa realidade. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Isso significa que seus pensamentos não são apenas coisas abstratas que surgem e desaparecem. Eles constroem realidades. Se você acredita que é incapaz, sua mente encontra provas dentro de algum buraco para reforçar essa ideia. Se pensa que não tem saída, seu cérebro bloqueia qualquer possibilidade de enxergar uma solução. O que você pensa determina o que você vive. Mas de onde vêm esses pensamentos que sabotam, que paralisam, que destroem a confiança? Muitas vezes, eles são formados ao longo do tempo, como ecos de palavras que já ouvimos, críticas que recebemos na infância, experiências que nos feriram, comparações que nos fizeram sentir menores. Aos poucos, tudo isso se junta em uma voz interna que repete: você não consegue, isso não é para você, nem adianta tentar de novo. E assim, mesmo quando há uma oportunidade, a insegurança se levanta primeiro e o medo abre suas asas na nossa cabeça. O problema é que, quando acreditamos nessas mentiras, elas se tornam verdades dentro de nós. E viver baseado em mentiras é como caminhar em um labirinto onde todas as saídas estão trancadas, não porque realmente estão, mas porque a mente convenceu que não há caminho. O medo de falhar faz com que muitos nunca deem um passo sequer. A dúvida sobre o próprio valor impede que sonhos se realizem. A crença de que sempre foi assim e assim sempre será rouba qualquer esperança de mudança. Você já se pegou preso nesses ciclos? Mas e se houvesse outra forma de pensar? Se ao invés de se ver como incapaz, você começasse a se enxergar como Deus te vê? Se ao invés de alimentar dúvidas, você escolhesse confiar que há um propósito maior? A mente pode ser um inimigo silencioso, mas também pode ser transformada. E essa transformação começa quando você decide questionar aquilo que sempre aceitou como verdade. O que você tem permitido dominar seus pensamentos? O que você tem dito para si mesmo? Se sua vida segue a direção dos seus pensamentos, a grande pergunta é: para onde sua mente tem te levado por esse tempo todo? Agora peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. A mente é um campo de batalha invisível onde travamos lutas diárias que ninguém vê. Enquanto por fora tudo pode parecer bem, por dentro existem pensamentos que semeiam medo, insegurança e dúvida. O problema é que esses pensamentos não apenas passam pela cabeça. Eles criam raízes e começam a definir como enxergamos a vida. Uma pessoa pode ter tudo para avançar, mas se sua mente estiver cheia de limitações, ela nunca sairá do lugar. O pensamento vem antes da ação. Ninguém fracassa no momento da queda, mas sim no instante em que acredita que não é capaz de se levantar. Porque a queda faz parte do processo, a questão é o que você faz com ela. A mente sabota antes mesmo da realidade ter a chance de provar o contrário. O perigo disso é que, na maioria das vezes, essas limitações não parecem algo grave. São pensamentos sutis, pequenas sugestões que se infiltram sem alarde. Não vale a pena tentar.
Você nunca foi bom nisso. Você sempre foi azarado. Frases assim passam despercebidas, mas influenciam decisões, reações e até a forma como encaramos Deus. Quando a mente está treinada para ver o negativo, qualquer desafio parece impossível. Até as oportunidades mais claras são interpretadas como armadilhas. Mesmo quando tudo aponta para algo bom, o medo de que algo dê errado fala mais alto. Isso cria um ciclo onde a própria mente se torna a pior inimiga, impedindo qualquer mudança real. O mais sutil é que essas crenças limitantes geralmente não são questionadas. A pessoa simplesmente aceita que sua vida é assim e que não há o que fazer. O que começou como um pensamento isolado se torna uma convicção, e essa convicção molda toda a forma de viver. Isso pode ser visto em como algumas pessoas reagem diante de desafios. Algumas encaram como uma oportunidade de crescimento, enquanto outras veem como mais uma prova de que nunca terão sucesso. Não é a situação que muda, mas a interpretação dela. E essa interpretação nasce nos pensamentos que já estavam presentes antes mesmo do problema aparecer. Outra armadilha mental é a comparação. Quando a mente está acostumada a olhar para os outros e medir o próprio valor com base na vida alheia, sempre haverá um motivo para se sentir insuficiente. O pensamento de que os outros conseguem, mas eu não, se torna um veneno fatal que mata qualquer tentativa de crescimento. E o que acontece quando esses padrões mentais se instalam? Eles criam uma prisão sem muros. Nada visível impede a pessoa de avançar, mas dentro dela há barreiras intransponíveis. Barreiras que não foram colocadas por Deus nem pelas circunstâncias, mas pelos próprios pensamentos que nunca foram desafiados. A mente tem um poder imenso. Ela pode abrir caminhos onde antes só havia impossibilidades, ou pode trancar portas que Deus já deixou abertas. A questão é, que tipo de pensamento você tem permitido crescer dentro de você? Ninguém acorda um dia se sentindo completamente incapaz ou sem esperança do nada. A autossabotagem não acontece de uma vez só, mas em um ciclo contínuo e silencioso, alimentado por pensamentos que se repetem até se tornarem verdades dentro de nós. O medo da mudança, a procrastinação e a sensação de nunca ser bom o suficiente são apenas sintomas desse processo que se fortalece com o tempo. Tudo começa com um pensamento isolado que, com o tempo, deixam de ser questionamentos e se tornam certezas paralisantes. Quando um pensamento negativo se repete, ele gera um sentimento. O medo cresce, a insegurança se instala e a mente começa a interpretar qualquer desafio como uma ameaça. O que poderia ser uma oportunidade se transforma em um risco assustador. A vontade de agir ainda existe, mas vem acompanhada de um bloqueio invisível, uma barreira que diz: não tente, porque você vai se decepcionar. A consequência desse processo é a paralisia. Se a mente já decidiu que algo é difícil demais, a pessoa nem tenta. Se tenta e encontra a menor dificuldade, interpreta como um sinal de que não deveria ter começado. Assim, o ciclo se repete, cada vez mais forte. Quanto mais se evita o enfrentamento, mais a mente reforça a crença de que não vale a pena tentar. O mais cruel desse mecanismo é que ele não apenas impede o crescimento, mas faz com que a pessoa aceite essa condição como se fosse definitiva. Em pouco tempo, já não é mais sobre um desafio específico, mas sobre a identidade inteira. A autossabotagem rouba o futuro porque convence a pessoa de que não há nada a ser feito. A Bíblia nos alerta sobre esse perigo em Tiago, capítulo 1, versículo 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Uma mente dividida entre o desejo de avançar e o medo de fracassar nunca encontra estabilidade.
Sempre que surge a vontade de dar um passo, a dúvida se levanta para puxar de volta. O que poucos percebem é que essa instabilidade não é causada pelas circunstâncias, mas pela forma como os pensamentos são organizados dentro de nós. Quem não aprende a desafiar suas próprias crenças fica preso a um padrão que se repete por toda a vida. A mente é como um solo fértil. Se pensamentos de medo, dúvida e fracasso forem cultivados, eles crescerão até sufocar qualquer possibilidade de mudança. Mas e se outro tipo de semente fosse plantada? Se em vez da dúvida, a verdade de Deus ocupasse esse espaço na sua mente? O que poderia acontecer se, em vez de alimentar limitações, a fé fosse a raiz mais profunda dentro de nós? Pensamentos podem aprisionar, mas também podem libertar. Se a mente tem o poder de nos paralisar quando está cheia de dúvidas e medos, ela também tem o poder de nos impulsionar quando é renovada pela verdade de Deus. Tudo começa com a decisão de não aceitar mais como definitiva uma forma de pensar que te limita e te destrói. A transformação não acontece apenas quando as circunstâncias mudam, mas principalmente quando os pensamentos são reconstruídos. É de dentro para fora e não o contrário. Muitas pessoas vivem presas porque acreditam que suas mentes são imutáveis. Mas a palavra de Deus mostra que a mente pode ser completamente renovada. Romanos, capítulo 12, versículo 2, ensina: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Isso significa que não estamos presos à maneira como sempre pensamos. Existe um processo de mudança que começa no momento em que decidimos parar de aceitar pensamentos destrutivos como verdades absolutas. Renovar a mente não é apenas pensar positivo ou tentar ignorar os medos. É substituir as mentiras que nos prendem pela verdade que liberta. Se uma pessoa passou anos acreditando que nunca será capaz, esse pensamento não desaparece sozinho. Ele precisa ser confrontado. Toda vez que surge a voz interna dizendo que você é incapaz, há duas opções: aceitar essa sentença como um fato ou responder com a verdade. E a verdade é a que vem de Deus. Ele nos fez com um propósito e nada do que Ele planejou para nós pode ser impedido por pensamentos limitantes. Deus nos fez para voarmos alto e não para nos rastejarmos no chão. A renovação da mente acontece quando a forma de pensar deixa de ser baseada no medo e passa a ser fundamentada naquilo que Deus diz. Se antes qualquer desafio era visto como uma derrota certa, a nova mentalidade passa a enxergar que cada obstáculo é uma chance de crescer. Cada dificuldade está te forjando para o melhor. Se antes a dúvida dominava todas as decisões, agora a fé toma o lugar de comando. Esse processo exige vigilância, porque a mente sempre tentará voltar para os padrões antigos. Pensamentos negativos não desaparecem apenas porque decidimos mudá-los. Eles precisam ser combatidos todos os dias. A cada vez que uma crença limitante surge, a verdade precisa ser lembrada. Não se trata de negar os desafios ou fingir que não há dificuldades, mas de escolher qual voz será mais forte dentro de nós. É literalmente determinar que aquela voz não é de Deus, e sim do inimigo que tenta nos parar a todo custo. Mas ele não vai conseguir, porque Deus é muito maior. Uma mente renovada é uma mente que não se conforma com aquilo que destrói. Ela não aceita viver escrava da dúvida, do medo e da insegurança. A transformação começa quando, em vez de repetir os pensamentos que sempre nos seguraram, passamos a declarar as promessas que Deus já nos fez. Todos os dias, nós tomamos incontáveis decisões de qual caminho escolher diante das circunstâncias que nos cercam. Antes que qualquer coisa aconteça na realidade,
ela primeiro acontece na mente. Cada passo dado, cada decisão tomada, cada conquista alcançada começa internamente, na forma como interpretamos o mundo e as possibilidades diante de nós. Quando a mente acredita, o corpo responde. Quando os pensamentos são fortalecidos pela fé, os limites que antes pareciam intransponíveis começam a se desfazer. O que separa aqueles que avançam dos que permanecem no mesmo lugar não é a falta de oportunidades, mas a diferença na maneira como encaram os desafios. Diante da mesma situação, alguém vê um obstáculo insuperável, enquanto o outro enxerga um degrau para algo maior. O que muda não é o problema em si, mas a convicção interna de que é possível superá-lo. Pensar da maneira certa não é um exercício de otimismo vazio, mas um princípio espiritual poderoso. Marcos, capítulo 9, versículo 23, nos lembra das palavras de Jesus: "Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê." Essa não é apenas uma promessa inspiradora, mas uma verdade que transforma realidades. O que alguém acredita sobre si mesmo e sobre Deus define os limites daquilo que pode alcançar. Muitos desistem antes mesmo de tentar porque já definiram o fracasso como inevitável. Se a mente está programada para esperar o pior, qualquer dificuldade será um motivo para parar. Mas quando a fé é maior que o medo, as dificuldades deixam de ser barreiras e passam a ser testes de resistência. A diferença entre quem alcança algo grande e quem permanece estagnado está na disposição de acreditar no que ainda não pode ser visto. A fé verdadeira não nega a realidade, mas se recusa a ser controlada pelas limitações impostas pelas circunstâncias. Ela olha para algo que ainda não existe e age como se já fosse real. Esse tipo de mentalidade gera movimento, tira a pessoa da passividade e a coloca na posição de quem luta pelo que crê. Aqueles que aprenderam a dominar seus pensamentos e alinhar sua mente com a verdade de Deus, caminham sem as correntes invisíveis que paralisam tantos outros. Enxergam possibilidades onde outros veem fracasso. Mantêm a esperança mesmo quando tudo parece contrário. O que os diferencia não é a ausência de dificuldades, mas a força interior que os faz continuar. Se a mente dita o rumo da vida, então tudo começa naquilo que é alimentado dentro dela. O que você tem permitido crescer em seus pensamentos? Está se apoiando no medo ou na fé? Está vendo barreiras ou oportunidades? A resposta a essas perguntas pode determinar até onde você chegará. Sua vida segue a direção dos seus pensamentos. Aquilo que domina sua mente, cedo ou tarde, se reflete em suas escolhas, suas palavras e seus caminhos. Se os pensamentos forem de medo, a vida será marcada pela insegurança. Se forem de dúvida, as oportunidades parecerão inalcançáveis. Mas se forem fortalecidos pela fé, nada será capaz de impedir o que Deus já preparou para você. Muitas vezes, o que nos impede não são as circunstâncias, mas a maneira como as interpretamos. O que tem preenchido sua mente? Que tipo de palavras você tem repetido para si mesmo? Se até hoje você se viu como alguém incapaz, limitado, sem esperança, saiba que Deus não te criou para viver aprisionado a esses pensamentos. Ele te chamou para uma vida de plenitude. E essa transformação começa dentro de você. Agora é o momento de entregar a Deus tudo o que tem paralisado sua mente. Deixar que Ele renove seus pensamentos e coloque em seu coração a verdade que liberta. Vamos orar juntos. Abra seu coração, permita que essa oração alcance as áreas mais profundas do seu ser e declare a mudança que já começou em sua mente. Pai amado, neste momento, nos colocamos diante de Ti, com o coração aberto e a mente sedenta pela Tua verdade. Sabemos que muitas vezes fomos prisioneiros dos nossos próprios pensamentos, acreditamos em mentiras,
Nos deixamos levar pelo medo e pela insegurança. Mas agora nos voltamos a Ti, porque só a Tua voz pode trazer libertação. Senhor, quebranta nossa mente e remove tudo o que não vem de Ti. Sabemos que pensamentos de dúvida, incapacidade e medo não fazem parte do propósito que o Senhor tem para nós. Por isso, pedimos que, em nome de Jesus, toda mentira que nos impede de avançar seja arrancada agora. Que toda palavra negativa que foi plantada em nós e tomou forma como verdade seja destruída pela Tua luz nesse momento. Muitas vezes, deixamos que os pensamentos errados guiassem nossas decisões. Desistimos antes de tentar. Nos comparamos, nos sentimos pequenos, incapazes, insuficientes. Mas agora reconhecemos que não fomos chamados para viver dessa forma. O Senhor nos criou com um propósito, e cada um de nós tem um valor inestimável diante de Ti. Por isso clamamos, renova nossa mente, transforma nossa forma de enxergar a vida. Queremos pensar como Cristo, queremos ver as coisas com os olhos da fé, queremos caminhar de acordo com a Tua vontade. Nos ensina a filtrar aquilo que alimentamos dentro de nós, que possamos rejeitar todo pensamento de derrota e fortalecer nossa mente com a Tua palavra. Nos momentos de incerteza, que o Teu Espírito Santo nos lembre das promessas que o Senhor já declarou. Que cada dúvida seja substituída pela confiança, cada medo pela coragem, cada fraqueza pela força que vem de Ti. Senhor, declaramos que a partir de hoje não seremos mais escravos dos nossos pensamentos. Nossa mente pertence a Ti, e tudo o que não estiver alinhado com a Tua verdade não terá mais espaço. Que possamos viver livres, confiantes, com um coração cheio de esperança e uma mente firme naquilo que é eterno. E para aqueles que estão ouvindo essa oração e sentem que suas mentes estão cansadas, sobrecarregadas, presas a um ciclo de ansiedade e medo, eu oro para que o Senhor traga paz agora. Que eles sintam Tua presença quebrando as correntes que os prendiam, trazendo alívio e renovação. Que possam experimentar o descanso que só é encontrado em Ti. Pai, entregamos nossos pensamentos em Tuas mãos. Que a partir de agora, tudo o que ocupar nossa mente nos aproxime mais do Senhor e nos leve a viver a vida abundante que já foi preparada para nós. Obrigado por nos ouvir, por nos transformar e por nunca desistir de nós. Oramos em nome de Jesus, confiando que já está feito. Amém. Os pensamentos que alimentamos moldam a vida que vivemos. Se a mente estiver cheia de dúvidas e insegurança, tudo ao redor parecerá um grande obstáculo. Mas quando os pensamentos são renovados pela verdade de Deus, cada dia se torna uma oportunidade de viver com propósito e confiança. Você não precisa mais aceitar as limitações que sua mente impôs por tanto tempo. Hoje pode ser o começo de uma nova forma de enxergar a vida, baseada na fé e não no medo. Se essa mensagem te trouxe algum sentido, peço que considere se inscrever no canal e deixar seu like. Nos ajuda muito a continuar espalhando palavras que fortalecem e transformam vidas. No próximo vídeo.